Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do JA Cast, que é o nosso podcast da JA Saúde Animal. Essa é uma edição especial, então estamos presentes na Agroleite, que é a 23ª edição. A Agroleite é uma feira agropecuária, uma das feiras agropecuárias mais importantes do agronegócio brasileiro. Estamos presentes aqui na cidade de Cássio, no Paraná. Cássio, que é considerada a capital nacional do leite. Então, vou dar boas-vindas aos nossos convidados. Estamos aqui com o Christian, que é o veterinário da JA Saúde Animal, e a Maria Andresa e a Karen, que são veterinárias consultoras da Calbib Vet. Então, sejam bem-vindos. Obrigada por ter aceito o convite. E eu começo pedindo para o Christian se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do teu trabalho aqui na região. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a JA pela oportunidade de estar participando desse JA Cast. É uma satisfação imensa estar com pessoas renomadas aqui na nossa região. Como a Hanna falou, essa 23ª edição da Agroleite é considerada a maior feira da América Latina, com foco no leite. Então, é uma região em que produtores do Brasil inteiro estão aqui, para falar sobre um assunto em comum, que é a vaca. É claro que a gente tem outras opções, suínos, ovinos, mas o foco aqui é o leite. E para quem não me conhece, eu sou Christian, sou médico veterinário da JA, trabalho como promotor técnico de vendas no campo. Atendo duas cooperativas exclusivamente, que é a cooperativa Freeze e a cooperativa Castrolanda. A Castrolanda, inclusive, que é a que faz a feira aqui, né, Christian? Exatamente. Só para ter uma noção do tanto que é grande a cooperativa e o nível tecnológico, da parte de genética daqui da região, a cooperativa Castrolanda, ela conta aí com um pouquinho mais de 400 cooperados do leite e por dia chega a uma produção de 1.500.000 litros de leite dia. Então é uma produção assim bem significativa, reflexo do bom trabalho que vem sendo feito aqui na região. E a gente que é promotor sempre está encontrando pessoas, O nosso network vai aumentando, a gente vai conhecendo pessoas. Conheci a Maria, a Karen, são consultoras, atendem uma das principais fazendas aqui, da região. Inclusive aqui na feira, a gente tem 3 propriedades que estão expondo os animais, expondo genética que as meninas atendem. Então eu queria que a Maria falasse um pouquinho sobre a Calbib, sobre o trabalho dela. Karen, fiquem à vontade. Bom dia, então, primeiramente queria agradecer o convite de vocês. Pra gente também é uma troca muito bacana, a gente nunca participou de alguma coisa assim, Então, muito legal podendo conversar aqui um pouquinho com vocês. Como o Christian falou, então a gente tem 3 produtores que a gente atende que expõem os animais. E o nosso foco ali principal na parte de qualidade do leite, a gente já vem atendendo esses animais desde a fazenda, então a gente faz o acompanhamento deles na feira também. Por isso a gente está no plantão aí, Então eu sou médica veterinária formada há 7 anos, Vim trabalhando em fazendas de leite já desde a minha adolescência, onde eu aprendi muito assim, na área de bovino de leite, foi com a minha experiência na fazenda francana, onde eu trabalhei 4 anos. Trabalhei desde o manejo, depois de estar formada, fiquei mais 6 meses lá. Após a minha saída, eu trabalhei com uma das outras consultoras de referência aqui na região, que é a Cristiane Azevedo, na Qualical. Trabalhei 1 ano com ela e após sair, tive, que nem diz, um momento que todo mundo passa na vida, de desespero, de não ter serviço, como toda recém-formada, como toda pessoa aí no mercado. Teve que se reinventar. Teve que se reinventar, exatamente, tanto que a Calbib surgiu mais por uma divulgação de conteúdo mesmo, divulgar conteúdo de tudo que eu vinha aprendendo ao longo dos anos, ao longo das experiências de fazenda mesmo, de manejo, das coisas que eu trabalhava, surgiu como divulgação de conteúdo. E através dali a gente foi vendo, um pouco da carência de informação, principalmente no setor focado, que é a parte de criação de bezerras, E a gente conseguiu ter um alcance muito grande, ainda como só divulgação de conteúdo. Depois disso, a gente começou a ter fazendas que se interessariam no serviço na parte de criação de bezerra, em setores focados. E entrou mais uma, e assim a gente foi conseguindo fazer um trabalho direcionado. Até então, a gente tinha mais a Cristiane aqui na região, que trabalhava só com isso.
Então, pra gente também foi novo o começo, ter que aprender tudo sozinho, tudo de novo, né? Mas depois a gente abriu o setor para a parte de qualidade do leite, né? A Karen está desde o começo comigo, né? Então ali desde 2019, 2020 praticamente, quando surgiu a Cow Baby, a Karen está com a gente desde o começo. A gente é sócia, nós hoje atendemos aí em torno de 14 fazendas. Acho que é isso. Tem mais pessoas que trabalham com vocês na equipe? Sim, hoje a gente está com uma veterinária recente, nova, tá nos assistindo, a Isabel, né, que a quantidade de fazendas já não estava sendo suficiente para mim e para a Karen atender nós duas sozinhas, né? E, então a Isabel entrou aí para reforçar com a gente aí. Ah, legal. A região, ela explora, chega no potencial máximo de produção dos animais, né? E para atingir esse potencial máximo, não é só genética, né? Precisa muito de manejo, uma sanidade bem feita. Então a região, ela exige, por ela ser tecnológica, por exemplo, a Castro é considerada a capital nacional do leite porque tem a maior produção por hectare e a maior produção de litros de leite por animal, né? Então não é a maior bacia leiteira em captação, mas é a que mais produz por animal. E para chegar nesse potencial máximo, a gente precisa de ter um atendimento especializado. Então por isso que aumentou muito a necessidade dessa mão de obra, né, especializada. Karen, comenta um pouquinho com a gente também como você entrou na Cow Baby, qual foi a tua formação? Bom dia primeiro. Bom dia. Agradecemos também a oportunidade de vocês terem nos convidado, né, confiado no que a gente tem para falar, né, compartilhar com vocês. Então, agradecer mais JA, Ana, Christian. Eu sou médica veterinária também, tenho 3 anos de formação. Assim que eu me formei, já entrei trabalhar com a Maria, né, então a gente já começou ali na Cow Baby nessa parte de qualidade de leite, criação de bezerro, né? Eu tenho percebido que quando a gente começou, o foco maior era a qualidade do leite, mas quando a gente acaba entrando na fazenda, a gente vai mostrando a importância da criação de bezerro para os proprietários, né? E eles acabam entendendo realmente, a maioria acaba entrando junto nessa parte de criação de bezerro, né? A gente sempre deixa claro para eles que se a gente não criar uma vaca desde pequenininha, desde ela fazer, a gente não vai conseguir ter sucesso com ela lá na ordenha, né, que seria parte de qualidade do leite. Né? Então, por isso que eles entenderam esse ciclo, precisa se formar dentro da fazenda, e eles acabam, muitas vezes, pegando os dois setores. Então, a gente está cada vez mais também se especializando, né? Agora eu estou fazendo mestrado, estou na parte final do mestrado, então também nessa área de criação de bezerro, né? Então a gente também sempre faz curso, a gente sempre tenta trazer para as fazendas o que tem de mais atual, né? Em pesquisa, em estudo. Mas a gente também faz bastante estudo a campo mesmo, né? Mas que tem bastante utilidade para a gente, principalmente. Porque a região nossa aqui, ela é muito rica em informação, né? As empresas, né? Você vê, tem a feira aqui, conta com muitos expositores, então todo mundo sempre tem algo novo para compartilhar, algo novo para falar. Então a criação de bezerra nada mais é do que as futuras vacas, né? Não é à toa que o pessoal tem animais que estão produzindo muito leite. Ela já vem lá desde o início, desde da bezerrinha, então acho que é muito importante esse papel da criação de bezerra. A gente tem, né, assim, nessa título de curiosidade também, mas a gente tem propriedade que desde que a bezerra nasce, eles já colocam na frente dela que ela é muito, muito especial. Né? Então vão ser as futuras vacas que vão estar ali expondo daqui uns dias, né? Exatamente. E acho que pela região que a gente tem o Christian falou, muito tecnificada, já com muita informação, às vezes a gente acaba pecando muito no básico. Né? Então o nosso trabalho tem esse enfoque de fazer o básico bem feito, para depois a gente lapidar alguma coisa mais específica. Né? Então, às vezes a gente está pensando lá na genética, naquela, né, nossa, estamos focando ali, mas a gente esquece de fazer o arroz com feijão. Exatamente. Então, nosso trabalho basicamente é esse. Então, o segredo não tem segredo, é o arroz com feijão bem feito, tanto a qualidade quanto a criação do feijão. Legal. A Agroleite até não comentei, ela é considerada vitrine tecnológica do leite. Né? Então, muita tecnologia, as empresas vêm para cá para mostrar para o resto do Brasil, né? Vem da Europa, vem dos Estados Unidos, de Israel, enfim, para expandir. E, Christian, comenta um pouquinho sobre algumas particularidades, por que essa região ela
se tornou tão produtiva, assim, né, do jeito que é hoje? O que você acha que... Então, eu acho que o primeiro ponto é o clima, favorece muito, né, o gado europeu. Bom, vocês estão vendo aqui, né, como é que tá hoje, né? Tá assim, é meio que o ano inteiro. Assim. Chuva, frio. Então isso acaba favorecendo muito a criação do gado europeu, gado holandês. Né? Eu acho que isso foi meio cultural também, que na época que os holandeses vieram para cá, eles já trouxeram essa cultura de produção de leite, enfim. Então eu acho que uma das particularidades é a parte de clima, favorece muito, a parte de genética, né, o pessoal, você vê que eles têm uma visão diferente do negócio, eles sempre estão em busca de melhorar a condição da vaca, até muitos produtores falam que eles trabalham para a vaca, né? Não é a vaca que trabalha para eles, isso a gente ouviu até ontem numa propriedade, que a gente precisa entender que a gente tem que fazer o melhor para a vaca, para que ela se sinta bem, para que ela responda isso com sanidade, parte reprodutiva, né, conforto animal, bem-estar animal. Eu acho que isso é uma coisa que tem essa particularidade desse pensamento do produtor aqui da região. Eles pensam muito no animal e em proporcionar o melhor que tem, né, para que elas consigam responder bem isso na hora do leite, da ordenha, enfim. E investir em mão de obra especializada, igual a Karen comentou, tá sempre em busca de conhecimento, né? Tem um filme, não sei se vocês já assistiram o filme da Temple Grandin. É ótimo aquele filme, né? Tem uma cena dela, ela foi revolucionária no sistema de manejo, né, de confinamentos nos Estados Unidos, e hoje muitas propriedades seguem o que ela planejou ali, né? Ela era autista e pensava como os animais, entrava de quatro assim no brete para ver o que o animal se assustava e tal. E aí tem fazer o caminho do animal. E aí ela tem uma cena do filme que ela muda toda a estrutura da fazenda. E ela chega no outro dia, os peões os cowboys, né, tinham mudado tudo, e os animais, eles faziam muito banho de imersão, aí os animais se afogavam nesse banho. E ela fica pé da vida, né? Aí vai para um professor dela, que era da época da escola, e ela fala isso, ela fala, viu, se a gente não criasse esses animais, eles iam ser animais engraçados no zoológico, né? A gente não ia ter essa variedade de raças que a gente tem hoje. Mas nossa obrigação é tratar eles com respeito, né? E ela fala assim, eu preferiria muito mais morrer num abatedouro, se fosse corretamente, sem me estressar, do que morrer por um leão na selva. Acho bem legal essa questão que ela fala. Então, eu acho que essas são essas particularidades, e eu tenho uma curiosidade até da Maria, da Cow Baby, da Karen, né? Que vocês enxergam alguma particularidade assim diferente nessa região? O que vocês enxergam? Como a gente tem uma variedade grande, como ele diz, de produtores ali, uma coisa que me chamou muita atenção devido a um episódio acontecido no ano passado, da morte do animal, mas me chamou muita atenção o amor que eles têm pelo gado holandês aqui. Então, assim, o amor que eles têm pelas vacas, as vacas são parte da família, né? Então, nesse episódio, a gente chorou junto com eles, porque a gente também é bem sentimental dessa parte, mas me chamou muita atenção isso, o amor da família, a sucessão que eles estão tendo familiar, né? Hoje está tendo muito foto aqui, né? Mas me chamou muita atenção essa questão do amor que eles têm. Eles conseguem enxergar o que os animais precisam. Isso não estou falando nem de um, nem de dois produtores, mas praticamente de pelo menos quase que os 14 produtores da gente, eles são diferenciados nesse sentido. Então é uma das coisas que eles buscam, né, na fazenda. Eu acho que chama muita atenção isso. E quanto mais você consegue enxergar o que o animal precisa, mais você consegue trazer coisa boa, né? Coisa nova, coisa atualizada, mão de obra especializada, né? Então uma das coisas que me chamou muita atenção foi isso. Mesmo tendo muitos animais na propriedade, né? Exatamente. Sempre tem os especiais também, né? Tem uma história, né? Também, né? Sou produtora da equipe familiar, mas a minha alegria é desse tamanho. Aqui na região, mas aqui na região. Não tem muita estrutura nem nada, mas eu tenho amor pelos meus animais. Desde criança. Mas também sei o desafio que é. Então, assim, eu acho que a gente já, o pessoal mesmo aqui das famílias, né, que tem a produção leiteira, já vem uma tradição.
Então, eu falo até isso, mercado, a gente não sabe fazer outra coisa. Então, por que não fazer bem feito isso? Né? Cara, e sobre a rotina de vocês, comenta um pouquinho como que é, porque assim, vocês dependem muito também da mão de obra da fazenda, né? Então tá em contato com os funcionários, enfim, tudo que engloba o trabalho de vocês. Bom, a gente, dependendo ali da propriedade, a gente trabalha tanto na qualidade do leite quanto no setor de criação de bezerro, mas a gente também trabalha às vezes só com um setor dentro da propriedade. Nossas visitas são semanais ou quinzenais, né? A gente tentou em uma propriedade realizar uma visita mensal, mas a gente não gostou do que se desenvolveu na propriedade, então a gente voltou quinzenal. Na parte de qualidade do leite, nossa rotina é basicamente controle leiteiro, né? Todas as nossas propriedades realizam controle leiteiro, então a gente faz levantamento de índices, né? Que a gente consegue ver prevalência, incidência, vacas crônicas, novos casos. A gente também direciona muito essa questão do treinamento para os funcionários, né? Então a gente tem protocolos para eles conseguirem agir dentro da propriedade sem a gente falar. A gente mostra para eles qual o caminho que eles têm que seguir, né, o porquê de cada caminho, né, então a gente senta, a gente explica com calma para todos eles, para eles entenderem a importância do processo que eles estão fazendo. E a gente deixa, né, basicamente com eles a realização e a gente faz esse acompanhamento semanal ali de como está sendo realizada essas coisas, né? A gente também faz ali parte de levantamento de ambiência, como que é a ambiência dos animais, né, questão de produto ali, de eficiência de pré e pós-GIP, a gente também consegue ter esse levantamento para a gente direcionar melhor um produto que tenha maior eficiência, né, a gente tem que trabalhar sempre em conjunto, né, porque fala, se os colaboradores não cooperarem com a gente, o serviço não sai, né, porque a gente não está lá todo dia. Na parte de criação do bezerro é a mesma coisa, né? A gente levanta ali os maiores desafios, a gente realiza protocolo também, mas a gente sempre assim visando a prevenção. Até isso que eu ia comentar, acho que aqui na região uma particularidade é essa, conversando com gente que é de outras regiões do Brasil, aqui eles são muito mais focados em prevenção. Né? Eles mesmos falam pra gente, né? A gente não quer tratar, a gente quer prevenir que a vaca, que a bezerra tenha doença, né? Então, eles estão sempre nisso, né? Então, tecnologia, a gente está agora com filtração pulmonar em bezerra. Então, assim, não é a gente que oferece para as fazendas, eles vêm e eles já vêm pedir para a gente fazer levantamento. Tem uma bezerra que eles estão suspeitando de alguma coisa, os próprios colaboradores também já têm essa visão, eles já chamam a gente para ver o que está acontecendo. Né, o que podemos fazer para tentar diminuir essa incidência de pneumonia, por exemplo. Então, eu acredito que eles têm isso na cabeça muito mais maduro, acredito, do que em outras regiões do Brasil. Né? Conversando aí com gente das regiões, eles têm falado que para eles é complicado. Então, é mais assim, apagar fogo do que prevenção. Eu mesmo já estou na área comercial há 10 anos, né? Faz 2 anos e meio que eu trabalho na JA. Então, nesses 10 anos, teve um período que eu atendi a região próxima ali, faz divisa com o estado do Paraná, o estado de São Paulo, e a gente vê, sim, realmente uma diferença assim, discrepante dessa parte de gestão, sabe? Às vezes o pessoal até tem conhecimento, sabe fazer o arroz com feijão, mas às vezes ele não consegue medir isso, não consegue medir quantos casos de mastite eu tenho, não tem essa informação. Eu acho que aqui o pessoal da nossa região, eles acabam sendo muito bons gestores dentro da fazenda, né? Eles gostam de ver números, dados, e eu acho que isso também é um diferencial porque mostra um caminho, o que eu estou fazendo não está legal, né? Não está dentro, de repente, do permitido, do que é ideal, e eu preciso mudar. Então, eu acho que isso é uma coisa bacana que faz com que ele invista, de repente, naquele setor de uma forma melhor e melhora a condição dos animais, né? Melhora os índices e... Uma das coisas em foco da gente, né, também, pensando já logo assim, no início de trabalho, né, a gente levanta todos os fatores de risco, né, dentro de uma propriedade. Então, não necessariamente se tem um padrão, uma receita de bolo, mas a gente tem as metas, né? Então, a gente tenta trabalhar com o que a propriedade tem para aproximar mais, né, o mais próximo ali do
uma coisa, de uma meta boa, né? Então trabalha com o que tem, depois a gente pensa em mudar de melhorias, né? Mas levantar os fatores de risco ali é muito importante, porque dá o direcionamento, a gente consegue fazer a epidemiologia da fazenda, e daí você consegue direcionar onde você tem que corrigir primeiro, se é uma coisa a longo prazo, a curto prazo, né? Então, eu falo que sempre a criação de bezerra, principalmente, né, ela é um trabalho um pouco ingrato, né, porque a gente não consegue ver o resultado já de imediato, né, tanto que ele vai impactar pra gente lá na frente, né. Já a qualidade do leite, dependendo do que você consegue trabalhar, você tem um efeito imediato. Então, ela é muito mais visível ali quando você consegue ter um trabalho. O consultor, acredito que tem que ser muito curioso, né? Porque a gente vai nos mínimos detalhes realmente da propriedade. Uma investigação, Uma né? investigação para legal. tentar entender, né, como que é a epidemiologia, igual a Maria comentou. Pensando nessa parte de epidemiologia que você falou, existe assim algum perfil bacteriológico que você identificou assim em comum nessas 14 fazendas que vocês atendem, ou alguma bactéria específica que seja de maior desafio hoje para vocês, pensando daí na parte de qualidade do leite? Hoje, se a gente for ver de uma forma geral, realmente o perfil está sendo misto mesmo, né? Tem as fazendas em específico, né, de acordo com o tipo que eles têm de manejo, o tipo de cama, tipo de confinamento, né? Mas acho que em desafio, pensando em desafio ali contagioso, é o áureos ainda, né? A gente ainda não sabe trabalhar 100% com ele, né? Até falo, a gente, como tem muita aquela coisa de segurar muito mal e tal, a gente sempre está em constante renovação de infecção, né, dentro de uma fazenda. Então a gente ainda não tem aquela perspectiva de um animal positivo descarta, né? A gente ainda tem outros critérios na frente, por exemplo, para depois descartar. Então a gente ainda tem um certo desafio em áureos. E pensando na parte de perfil ambiental, Klebsiella, até a Zencolia hoje já não é mais tanto problema como era, né, antigamente, né? Então hoje a gente tem muito mais desafio pensando em Klebsiella, pensando bastante a parte de resistência medicamentosa. Então a gente pega algumas fazendas aí que faz um antibiograma ali com muita resistência, então isso é preocupante, né, ali a longo prazo pra gente, né, mas Klebsiella está sendo um desafio muito grande, e principalmente nas fazendas que estão utilizando cama de esterco seco e serragem. Eu tinha uma perspectiva ali de que talvez a cama de areia fosse um pouquinho mais desafiadora, mas não. Hoje a gente já mudou ali uma cama de cristal com areia, a gente está tendo resultados muito melhores do que fazendas com confinamento de serragem de esterco seco. Então está sendo desafiador para a gente esses dois. E é muito mais fácil a gente trabalhar com o perfil ambiental, né, que a gente consegue reduzir e controlar um pouquinho melhor do que o perfil contagioso. Isso a gente percebeu nas fazendas que o perfil contagioso, se a gente não conseguir ter um controle realmente muito rigoroso, sai fora do nosso controle. Então é muito mais fácil trabalhar com perfil ambiental do que contagioso hoje nas nossas fazendas. Em questão da serragem, igual a Maria comentou, a gente pesquisa, né, a gente faz coleta de cama da serragem nova na propriedade e elas já vêm muito contaminadas. A contaminação assim que a gente leva. E a Klebsiella é uma que dá muito, né? Em primeira cama normalmente dá um. Sobe os carros. Mastite muito agressiva, tratamento prolongado. Então, como vocês comentaram, a gente trabalha, né, intimamente, né, com as equipes. Então, a gente precisa da equipe muito bem alinhada para identificação precoce, para tratamento direcionado, né? E muitas vezes também tem a rotatividade de funcionário em certas fazendas, né? E é uma dificuldade isso também, né? É um desafio. A gente está sempre renovando o treinamento, um pouco é complicado. Até nós que trabalhamos com as vendas dos produtos aqui na região, né, Christian? A gente vê que você estava comentando sobre a prevenção, sai muito nossa linha de fortificantes aqui na região, né? E não tanto, lógico, sai muito nossa linha para mamários também, mas a gente vê que o pessoal usa muito menos se a gente for fazer as contas por fazenda.
justamente porque trabalho muito com a prevenção. Já, por exemplo, o catofós, aqui a região dos meninos é uma das que mais vendem, porque é um produto que a gente trabalha, por exemplo, a vaca não perder esforço corporal no pós-parto, trabalha também com a imunidade dos animais, né? Os componentes dele a gente trabalha muito bem na parte de saúde de glândula mamária, então tem vários componentes deles aí que a gente busca pensando na parte de imunidade de glândula mamária, então a gente utiliza muito isso. Como a Karen falou, como a gente foca muito nessa parte de imunidade dos animais, né? A gente sempre está trabalhando em cima para tentar levantar a imunidade deles, pensando numa prevenção ali, uma imunocompetência dos animais. Né? Então a gente gosta bastante do produto, principalmente porque tem os componentes que a gente precisa. Legal, uma dica aí pro pessoal que está assistindo também, né? Isso. E assim, a Maria até falou do desafio da Klebsiella, já tem um tempo, né, Maria, que a gente vem fazendo alguns testes de campo, e o meu papel hoje dentro da JA é levar informação. A JA tem um portfólio imenso de produtos, né, e a gente precisa também saber explorar e indicar esses produtos da melhor forma. E como a gente estava tendo um desafio muito alto aqui de Klebsiella, um produto que talvez não era tão vendido aqui na região vai passar a ser é o Vetmax, né? Que tem ali os seus princípios ativos, cloxacilina e ampicilina. E a gente fez alguns testes no campo e ele se apresentou muito bem, né, Maria? A Maria fez uns testes de laboratório, antibiograma, e a gente viu que é um antibiótico, um intramamário, que ele está tendo uma boa resposta nos tratamentos de mastite. Então é mais uma opção aí que a gente tem para combater esses casos de mastite aí nas fazendas. A gente sempre utiliza os antibiogramas como forma de orientação, né, até para passar medicando no escuro. Então a gente faz o antibiograma, reúne, né, com o proprietário ou o gerente responsável, veterinário também da fazenda, para a gente montar, né, direcionar os medicamentos mais indicados, tudo de acordo com o antibiograma. Então, como o Christian comentou, está sendo bem eficiente para a gente, de acordo com o antibiograma, porque não é nem eu que estou falando. Então, para a gente estar respondendo assim super bem, você está respondendo, a gente tem que focar. Sim. Tem que estar passando. Hoje, sim, se tem uma fazenda... desculpa, eu quero... Não. Tem uma fazenda que está com uma CCS muito alta e vocês chegam para atender. Quais são os fatores, né, os passos que a fazenda tem que seguir para conseguir baixar a CCS numa qualidade boa? Bom, se a gente chega, né, a gente inicia o trabalho lá para redução do CCS, a primeira coisa que a gente faz é avaliar a rotina de ordem, né, para saber como que são realizados os processos dos colaboradores, né, porque a gente sempre fala, né, 50% da qualidade do leite é ali com os colaboradores na ordem, né, os outros 50% é ambiência, prevenção, né, vacina. Mas a gente faz essa avaliação de rotina de ordem, a gente coleta também uma amostra do tanque para a gente entender o perfil microbiológico da propriedade, né? Então ali a gente consegue ver se talvez é uma contagiosa, se é uma ambiental, se é um perfil misto realmente. Daí a gente faz os antibiogramas em cima, né, muitas vezes do tanque, né? A partir disso, a gente também coleta uma amostra das vacas com CCS acima de 200 do controle leiteiro, né? A gente faz ali o CMT para ver qual TTRA a gente coleta também, para a gente entender, porque muitas vezes no tanque a gente não pega, né, por ser diluído, a gente não pega algumas bactérias, né? Então individualmente a gente consegue ver essas bactérias melhores. Fazemos o levantamento dos índices, né, para entender onde está o maior problema da propriedade, se é novos casos, se são vacas crônicas. A gente pesquisa realmente a fazenda em si, né? A gente vê se eles têm protocolos, se eles realizam realmente a identificação de vacas com mastite. Coleta de camas a gente também faz, para ver, né, como a Maria estava comentando, da serragem, da areia, para a gente ver como está a contaminação dessas camas. Se eles utilizam algum desinfetante, né, em caso de cristal, se o composto, por exemplo, está atingindo a temperatura ideal para eliminar as bactérias ali, né, principalmente o Klebsiella que a Maria comentou, a gente muitas vezes coleta a amostra do compost bem Klebsiella, né, e pela temperatura do compost não poderia ter uma Klebsiella ali, então a gente já vê ineficiência no manejo da cama. Um fator-chave ali, né. Ele faz um caminho da bactéria, como eu disse.
A gente vai caçando, né, que ela tá. Se tem um perfil ali, daí você já sabe onde que ela gosta de estar. De cama, daí chega, coleta o produto de ordenha, coleta a cultura da mastite, vê se ela já passou pro tanque, vê se o pré-pós está sendo eficiente, chegou na ordenha, alguma coisa tem que ser feita. Então, se o produto, não existe produto ruim, né, que a gente comenta, né? É só a gente saber conduzir ele de acordo com o perfil microbiológico e executar ele da forma correta. Então, todos os produtos são bons, a gente sabe usar, né? Então, a gente utiliza de acordo com o perfil conduzido, né? E faz o caminho dela. Então, se ela tá passando ali por mastite, o que aconteceu? Tudo foi eficiente. O que aconteceu que ela passou pra frente, né? Não ficou ali. O pessoal não conseguiu esperar o tempo que precisava. Então, ali a questão da rotina de ordenha é muito importante, né? Linha de ordenha, rotina de ordenha, processo de ordenha. A gente diferencia isso pro pessoal, né? Então, ali a nossa linha de ordenha, pensando nos perfis ambiental, para a gente conseguir ordenhar, contagioso, né? Conseguir ordenhar as novilhas primeiro, pós-parto, depois vaca de alta produção, os animais com contagiosa mais pro final. Pensando em rotina em si, pensando na parte do fluxo, de processo com limpeza bem executado, né? Então, a gente vai diferenciando ali com eles para eles entenderem todo o porquê de cada procedimento. A gente foca em treinamento, realmente. Sabe? Entender cada procedimento, eles conseguem ver o porquê que a gente está fuçando aqui, porquê que a gente está fuçando ali, para encontrar onde é que está realmente. E também é um desafio você manter essa equipe sempre focada, né? Motivada, exatamente, a buscar os resultados da fazenda. Bem no início também, a Maria sabe, né? Tinha uma propriedade que eu atendia, prestava uma consultoria de qualidade do leite. E esse realmente era um desafio muito grande, que é, além de você fazer ele entender a importância dos processos, ele enxergar o quanto que é importante ele fazer aquilo, né? Porque você pega lá uma fazenda que está estourando de CCS e depois você fala para ele dos processos, preciso que você faça assim. É um processo demorado, às vezes ele não entende por quê, mas depois no próximo controle leiteiro ele já consegue identificar que aquilo que ele fez foi bom e que melhorou os resultados, então consequentemente ele fica feliz e daí você tem que jogar uma meta lá, né? A gente precisa melhorar ainda mais todo dia, né? Eu sempre comento, né, com o pessoal que tirar leite em qualquer motivo, mas ordenhar uma vaca não é todo mundo que ordenha. Então eu falo pro pessoal, né, para os colaboradores que trabalham com a gente, vocês não tiram leite, gente, vocês ordenham a vaca. Então vocês, né, vocês são ordenhadores, vocês não tiram leite, né? E queria dizer, buscar esse engajamento, né, que a gente falou, é desafiador, realmente. Eu acho que, assim, uma coisa que eu me coloco muito no lugar deles, porque, que nem diz, até alguns anos atrás, eu estava na posição deles. Então, até a forma de abordagem, a forma que você conversa, a forma que você passa o que tem que ser feito, dependendo da forma, você não consegue. Eu falo por mim mesmo, porque eu fui muito resistente quando eu era colaboradora. E por conta da forma que o pessoal chegava. Então, dependendo da forma que eles chegavam para mim, eu vou fazer. É aquela conexão, né? Tem que ter uma conexão, cara. O pessoal acha que veterinário é só trabalhar com animais, né? Sim. A gestão de pessoas aí acaba, às vezes, ficando em primeiro lugar. Eu sempre comento, a gente trabalha mais com as pessoas do que realmente com as vacas e com as bezerras. A gente trabalha com as pessoas também. É igual a Maria falou, a gente tenta ser o mais próximo deles possível, né? A gente não a gente tem que ser firme, mas ao mesmo tempo a gente tem que demonstrar para eles que a gente tá com eles, né? A gente tá ali para ajudar eles, né? Porque Eles têm muito para contar, né? Eles estão todo dia, né? Então, eles dão o caminho pra gente, na verdade. Porque você chega ali, o pessoal pergunta realmente o pior que eles estão tendo. E daí cabe a gente ter discernimento ali para conseguir orientar, para conseguir entender, para conseguir dar um direcionamento e fazer o trabalho fluir. Porque, como a Karen falou, 50% tá ali dentro do fosso. Então, se você não tiver uma equipe bem motivada, que tá com o mesmo pensamento que vocês, em buscar melhorias, resultados e fazer o trabalho certo, nunca vai conseguir chegar no resultado. Então, eu acho que esse processo de gestão ali
das pessoas dentro do posto, de conectar com eles, de entender as realidades, os desafios dele é bastante importante. Até porque uma vaca doente que atrapalha muito eles também, né? Sim, a gente fala pra eles, dá muito mais trabalho você ter que pegar o álcool, pegar o paninho de álcool, limpar o teto, coletar uma amostra de leite, tratar a vaca, separar ela, mudar de lote, dá muito mais trabalho. Precisa ser feito, bem feito, né? E também depois mostrar pra eles o resultado, né? Eu acho que isso é muito gratificante. Isso é E eles melhor. conhecem, né? Parabenizá-los, né? Legal essa parte. Ultimamente a gente tem aprendido, focado bastante nessa parte de gestão de pessoas. Uma das coisas que a gente aprendeu é isso, né? Por mais que não tenha chegado na meta que a gente queria, mas cada reduçãozinha, cada conquista, a gente comemora. Show! Comemora junto. Vamos partindo para nossa finalização aqui. Quero agradecer a presença de vocês. Meninas, falem como que o pessoal pode encontrar vocês na mídia social. Fala um pouquinho sobre o curso que vocês lançaram. Vi no Instagram esses dias, vocês estavam no curso de bezerras, né? Como é que é? Bom, dá pra, quem quiser encontrar a gente no Instagram é @cowbabyvet, né? Ali a gente tem o contato, tem o e-mail, dá para mandar por e-mail, né? Ou no próprio direct mesmo. Se eu não responder, a Karen responde. A gente se divide. E dali o curso a gente sempre está lançando meio que a cada 2 meses. O curso de criação de bezerra a gente tem ele teórico e prático, né? Então a gente fala muito dessa parte da tração pulmonar, que tem chamado bastante pessoal, né? Daí na prática a gente realmente tenta ensinar, compartilhar o que a gente aprendeu da criação pulmonar com o pessoal, né? E na teoria a gente engloba a criação de bezerras completo, né? Um curso presencial aqui em Castro, Carambeí, na região, né? E a gente lança lá no Instagram, a gente posta e daí a gente pede para entrar em contato com a gente, mas as vagas são sempre bem limitadas. Até não era nosso enfoque, né? Mas, como eu disse, hoje a gente também tem muita informação, mas também tem que filtrar as informações, né? Então hoje a gente meio que acaba virando moda, vamos falar bem a verdade, né? Acaba virando moda divulgar informação com o achismo, muito achismo, né? Então uma das coisas que a gente resolveu estar fazendo um pouco dos cursos foi em relação a isso. Então se a gente tem a realidade, consegue os resultados, a gente diz, não, vamos ensinar a fazer o que a gente consegue, o que a gente sabe trazer coisa boa, né? E daí o pessoal acabou gostando, né? A gente tem muito feedback do pessoal que fez o curso, com a Maria a gente conseguiu aplicar, o Karen, sabe? Então esse foi um dos motivos assim, da gente ter disponibilizado agora os cursos, tá? Uma coisa aí pra gente, pelo menos na questão dos cursos, mas é gratificante que a gente tá conseguindo passar. E principalmente pela questão do ultrassom. Então, o ultrassom é uma coisa nova aqui para nós também. E por que não a gente está ensinando, porque a gente sabe quanto mais informação sobre ele é melhor para todo mundo. Né? Então, a parte prática do curso foca na ultrassom pulmonar. Pode falar. Não, eu só ia falar que tem uma frase: quem divide multiplica, né? Então, essa questão de você dividir informação vai para frente e ajuda muito essas pessoas, né? Nós que trabalhamos no agro agradecemos, né, a informação que vocês estão passando pra gente aí, que a gente está aproveitando. Realmente é uma informação de qualidade, então sigam elas, pessoal, @cowbabyvet. E Maria, comenta um pouquinho, vocês falaram do curso e que o enfoque seria no ultrassom pulmonar, né? Qual que é a importância desse ultrassom na fazenda? Só pra gente... A gente teve assim um curso, né, graças a Deus, assim, bem pesado realmente nessa parte de teoria do ultrassom. E antes a gente achava que era mais voltado para diagnóstico precoce, né, doença respiratória, a gente consegue avaliar muito mais coisas, né? Então a gente avalia desafio de audiência, principalmente, então como a gente não tem um padrão, digamos, de instalação de bezerreiro hoje, o ultrassom auxilia a gente a ver o desafio da audiência, a gente alterar, a gente ajustar, a gente corrigir ou mesmo a gente mudar. A gente consegue avaliar a eficiência de tratamento, fazendo um acompanhamento, porque é muito difícil a gente ter medicamentos que sejam mais direcionados ali para a parte pulmonar. Bezerra já é desafiador em si, né? A gente tem um desafio muito grande imunológico delas, né? Eficiência de vacina também, então é uma coisa que a gente tem ali as vacinas vivas, intranasais, que é o que a gente consegue usar pensando em controle de doença respiratória em animal muito novo.
E a gente sabe que as lesões pulmonares, elas se manifestam em torno de 10 a 12 dias antes do sinal clínico aparecer. Então, a gente já tem um diagnóstico tardio. E com o ultrassom a gente consegue estar antecipando realmente isso e direcionando melhor. Então, consequentemente, o tratamento se torna mais eficiente. Então, a gente consegue avaliar a ambiência, avaliar a eficiência do tratamento, avaliar a eficiência de vacina, critério de descarte. Não é uma coisa que a gente gosta, né? Mas que realmente a gente sabe que a doença respiratória impacta muito, né, a nível lá de lactação. Então, a gente tem os levantamentos que a gente faz nas fazendas ali. O animal que chega à primeira lactação, que teve doença respiratória, em torno ali de 1,7 litros por vaca por dia, a menos para quem teve uma doença respiratória ainda com a bezerra. Então a gente sabe o impacto que isso causa. Então o ultrassom está sendo muito, né, auxilia muita gente nessa parte de diagnóstico precoce, eficiência do tratamento, preventivo, ambiência, está ganhando cada vez mais espaço, auxiliando muito a gente. E até a gente fica assim, impressionada depois que a gente começou a fazer enquanto a pneumonia realmente ela é escondida na bezerra. Tem bezerros assim que a gente passa e não acredita no que a gente vê. Então, como a Maria falou, tentar ali na parte de prevenção, a gente identificar em que momento, que idade que elas estão tendo acometimento pulmonar, para tentar ali naquela idade colocar uma vacina, ajustar o protocolo imunológico, igual a gente estava comentando também, né? A gente tem vitamina, mineral, né? A bezerra é colostragem, né? Mas a gente tenta dar esse suporte também, ali pensando em ambiência, a gente consegue levantar de índice. A gente tem feito até índice de comprometimento pulmonar, né? E para a gente entender realmente o desafio daquela propriedade com relação à pneumonia. A gente se assusta quando a gente chega em algum lugar e a pessoa fala: a gente não tem pneumonia, nossas bezerras não têm pneumonia. Vai passar ultrassom. Né? Na verdade, a pessoa não diagnostica. Uma coisa que a gente fala sempre que a doença respiratória é aquela imagenzinha do iceberg lá, né? A pneumonia clínica é a pontinha que a gente vê. Mas o que está por trás e mais embaixo a doença silenciosa. Fica o convite para vocês no próximo podcast a gente falar sobre pneumonia e bezerro. Pessoal, muito obrigada, meninas, pela participação. A gente agradece muito a parceria que vocês têm com a gente e todo o trabalho que vocês fazem de informação aí na região e difundem, né, para o Brasil inteiro. Christian, muito obrigada também pela tua participação. Se vocês quiserem dar um recadinho final aí, fiquem à vontade. Eu queria agradecer vocês por deixar a gente à vontade. Eu confesso que eu tô com o coração papulando. Mas então, muito obrigada. Obrigada mesmo pela parceria, pelas coisas que vocês trazem também de informação e coisas novas pra gente, né? Agradecer. Obrigada. Também agradeço a Jodá, a Christian, pelo convite, pela essa conversa, né? Sempre uma troca, na verdade, de experiências, né? E a gente tem no campo aí, né? Vocês dois sempre junto com a gente, né? Com informação e isso é muito bom realmente, né? A gente tem uma experiência boa. Todo mundo tá com o mesmo objetivo, né? Sim. Agradeço então por vocês terem aceitado o convite e agradeço aí ao pessoal que está assistindo, curta e compartilha. É isso aí, até a próxima.